Palavra da Verdade. Devocional de 11 de abril. Lidando com o imprevisível. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Eclesiastes 11, versos 1 e 2. O texto da nossa meditação é o primeiro de uma série de conselhos finais do livro de Eclesiastes. Existe mais de uma interpretação para a figura de lançar o pão sobre as águas. Mas qualquer que seja a opção que se adote, a lição principal é a mesma. Antes de tudo, o pregador nos lembra que todos os nossos planos e ações nesta vida se dão num contexto de certa incerteza quanto aos resultados, pois a vida é imprevisível e alguns eventos da vida são inevitáveis. Essa imprevisibilidade da vida é enfatizada pela repetição da frase "não sabes" por 4 vezes ao todo, nos versos 2, 5 e 6. O pregador não nega que haja um grau de previsibilidade nos eventos da vida, apenas nos lembra o elemento de imprevisibilidade que igualmente se nos impõe, por causa da queda e dos seus efeitos, tanto em nossa mente como na estrutura da realidade. Desse modo, resta-nos agir confiando na providência divina. Este é o significado de "lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás". Para alguns comentaristas, temos aqui uma figura comercial ligada ao transporte de sementes e outros produtos em navios, cuja rota demorava, de modo que o comerciante precisava esperar muito tempo antes de obter qualquer lucro. Além disso, acidentes aconteciam, levando a carga a perder. Se este for o caso, ao recomendar "reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra", no verso 2, ele está falando de diversificar os investimentos, sabendo que uns podem dar certo, outros não. Todavia, seu interesse não é comercial no final das contas. Ele apenas se utiliza da figura para aconselhar. Trabalhe abundantemente confiando na providência e aproveitando as oportunidades que Deus lhe dá. Se por um lado as incertezas da vida confrontam nossa presunção e prepotência, por outro lado, elas são uma tentação à inércia, outra faceta da incredulidade, de cujas consequências o pregador nos apercebe quando diz: "Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará", no verso 4. Ou seja, se fazendo o melhor que pode em relação às demandas da vida você tem de lidar com a possibilidade do fracasso, não fazendo nada você o torna uma certeza. Tanto mais porque se entregou ao fatalismo. Afinal, o contrário de confiar em si mesmo não é não fazer nada, mas fazer tudo da melhor maneira, confiando na providência e na bondade de Deus. Daí o conselho: semeia pela manhã a tua semente e à tarde não repouses a tua mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas, no verso 6. À luz do Evangelho de Cristo, todos esses conselhos ganham contornos ainda mais promissores, pois nossa esperança não precisa nem deve se limitar às coisas desta vida. Cristo morreu pelos pecados do seu povo e ressuscitou, inaugurando uma nova criação, cuja consumação ele prometeu na sua segunda vinda. Essa bendita esperança é nosso maior consolo. Desse modo, além de contarmos com a bondosa providência que mesmo nesta vida ainda nos fará experimentar a alegria, sabemos que Deus preparou para os que são de Cristo Jesus novos céus e nova terra nos quais habita a justiça. E tal é a certeza da promessa que somos por Jesus exortados, em Mateus 6, 25 a 34, a não andar ansiosos pela nossa vida, nem mesmo quanto ao que vamos comer, beber ou com que nos vamos vestir. Tampouco devemos andar inquietos quanto ao dia de amanhã, pois, como ele conclui, o amanhã trará os seus cuidados, no verso 34. Antes, devemos aplicar aqueles conselhos do pregador de trabalho abundante no interesse do reino, como o Senhor nos ordena: "Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas", no verso 33. À luz da ressurreição de Cristo e da promessa de sua vinda, mesmo diante das incertezas da vida, podemos lançar o pão sobre as águas e semear abundantemente a nossa semente. Em outras palavras, como nos encoraja a Escritura em 1 Coríntios 15:58, podemos permanecer firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor,
sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus.